Boa tarde, boa tarde, boa tarde, gente linda, tudo bem com vocês? Bom, gente, em primeiro lugar eu queria agradecer imensamente a Deus, né, por mais uma sexta-feira, mais uma tarde gostosa que teremos juntos aqui no nosso café. Agradecer a Deus pela presença de todos vocês, agradecer a Deus pela minha vida, agradecer a Deus pela minha família, agradecer a Deus pelos meus amigos, agradecer a Deus pela vida, né? E vamos agradecer a todos vocês, que Deus abençoe vocês e que nesse café de hoje a gente possa estar ajudando vocês aí de alguma forma a elaborar os pensamentos conforme a gente vai aprendendo aqui, né? Porque muito do que eu tenho aprendido aqui, junto com o Espírito Santo, a gente está conseguindo trazer uma coisa bem legal para vocês, acredito eu, né? Bem, hoje sexta-feira, nós estamos com o nosso 23º café, né? E o tema da nossa live de hoje é não julgar, gente. Eu trouxe esse tema porque eu acredito que esse seja um dos temas mais importantes. Acho que essa é uma das coisas mais importantes, um dos ensinamentos mais importantes que Jesus Cristo nos deixou para que a gente começasse a transcender o conteúdo que nós temos na nossa mente. Mas antes de começar o café, gente, eu quero abrir com a palavra que se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 7, 1, 2. Boa tarde, Sérgio. Tudo bem? Prazer em tê-lo aqui conosco nesse café. Comecei com a palavra hoje, né? Que está na escritura, que está em Mateus 7, capítulo 1 e 2, né? Porque o nosso tema, o tema do nosso café da tarde hoje é não julgar, né? Então, boa tarde, Bia, prazer em ouvi-la. Prazer em tê-la aqui, querida. Espero breve poder te ouvir. Estava conversando aqui com o Sérgio, que hoje eu estou trazendo para vocês, o tema da nossa live hoje é não julgar, né? E nada melhor do que o que está escrito em Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2, que está escrito assim: não julgues, para que não sejais julgados, porque da mesma forma que julgardes, sereis julgados, e com a medida que medirdes, vos medirão também. Tem muita gente que lê esse versículo, né, e não consegue interpretar direito o que é que Jesus queria dizer, né, quando Mateus nos traz essa reflexão aí, né. No meu entendimento, né, no entendimento, vamos dizer assim, que o Espírito Santo, né, me mostrou com esse tema, que é muito interessante, né? Nós, no geral, quando eu digo, nós desde a época de Adão e Eva, tá, gente? Nós temos como princípio, né? Essa foi a constituição da nossa mentalidade. Nós temos por princípio julgar que aquilo que está dentro da nossa cabeça, aquilo que está dentro dos nossos pensamentos é uma verdade absoluta, né? E nós sabemos que isso não corresponde à realidade, porque tudo que nós pensamos e acreditamos foi conforme o que nós vivenciamos e o que foi nos passados pelos nossos antepassados ou os nossos pais. E tudo que tem dentro da nossa cabeça, ele é tendencioso. Nós aprendemos de uma outra forma. Nós não aprendemos da fonte, que é o nosso Criador. Tudo que está aqui dentro, que está gravado, foi o entendimento que nós tivemos em relação a qualquer coisa que a gente possa pensar e imaginar na vida, sabe? Então, o que é que eu entendi quando eu li esse versículo? Que quando você julga qualquer situação, qual ela que seja, você está julgando conforme a sua maneira de pensar, conforme tudo que você acredita, né? E essa sua maneira de pensar é tudo que existe dentro de você. E você, ao mesmo tempo, gente, que a gente faz um julgamento em relação a alguém,
nós estamos dando o direito ao outro de se defender, né? Que o outro sempre tem direito a uma defesa. Só que normalmente o outro, boa tarde, Manu, tudo bom, minha linda? Prazer em tê-la aqui nesse café, gratidão. Então, gente, conforme eu estava falando, quando você faz um julgamento sobre alguma coisa, você está julgando sobre o conteúdo que você tem na sua mente. Só que muitas vezes isso não corresponde à verdade, porque isso fala muito mais sobre você do que sobre o fato em si, né? E quando você faz um julgamento em relação a alguma situação, algum comportamento de alguém, você vai dar o direito do outro se defender e o outro sempre vai se pronunciar, né? Margarete, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando você faz esse julgamento, simplesmente você está falando muito mais do que sobre o outro. Por quê? Porque você não sabe do outro. Quando alguém faz alguma coisa e faz por algum motivo, seja ele qual for, só a pessoa que tomou aquela atitude tem o conhecimento, né, de por que ela tomou determinada atitude. E aí a gente aparece com o nosso julgamento, e esse julgamento, gente, ele pode ser totalmente falho, ele pode ser totalmente errado. Por isso que biblicamente, e normalmente né? Porque só Deus sabe de todas as coisas. Então, normalmente, a opinião que nós emitimos sobre o outro, ela fala muito mais sobre você, sobre aquilo que está dentro da tua cabeça, sobre as tuas crenças, do que sobre o outro, né? Nós, gente, a gente só fala, a gente só coloca para fora o que existe dentro da gente. A gente não coloca para fora aquilo que não existe. Isso é impossível, né? Então, eu vou falar aqui para vocês sobre 7 razões plausíveis, razões humanas, tá? Isso já seria o suficiente para que a gente não fizesse julgamento nenhum. Eu vou pegar aqui para vocês e vou ler. São 7 razões humanas. Depois eu vou contar para vocês a razão espiritual do ato de não julgar. 7 razões humanas, pelo menos para você não elaborar julgamento sobre nada. Número 1, que você tem uma falta de informação completa. A opinião que você vai dar sobre um determinado evento, sobre uma determinada circunstância, você simplesmente está omitindo, mas você desconhece. E muitas vezes nós não conhecemos os fatos e as circunstâncias que levaram aquela pessoa a agir de determinada maneira. Então, julgar sem ter todas as informações podem nos levar a termos conclusões injustas e errôneas sobre a outra pessoa. E isso é muito perigoso. Então, essa é uma razão mais do que suficientemente humana e assertiva para que você não faça um julgamento em relação a nada antecipadamente. Número 2. Quando você não julga, é maravilhoso. Quando você não julga, você está demonstrando uma empatia e uma compreensão. Quando alguém te relata um fato, quando você ouve uma notícia, em vez de você reverberar aquilo que você ouviu, de reverberar ou de você passar para o próximo, é interessante que você pare e que você analise os fatos. E você pense, meu Deus do céu, por que eu vou concordar com o que aquela pessoa está dizendo? Eu estive lá? Eu estava presente, eu sei tudo que aquela pessoa passou para poder ter esse tipo de opinião. Então é muito perigoso a gente emitir um julgamento. Então evitar um julgamento é muito importante, porque isso vai nos ajudar a desenvolver uma empatia por uma outra pessoa e compreender melhor os outros. Quando você julga, você fecha aquele julgamento, né? Você já deu uma sentença e isso te impossibilita até de enxergar aquilo que o outro talvez queira passar para você, né? Então, a gente tem que tomar este cuidado humanamente falando. Número 3, evitar conflitos, gente. Julgamentos precipitados sempre geram mal entendidos e conflitos desnecessários.
é muito justo. Nós temos que ter paciência, nós temos que ter uma escuta ativa. O que é escuta ativa? É uma escuta sem um pré-conceito, sem um julgamento sobre aquilo que o outro está falando. Então é muito importante você evitar esses julgamentos precipitados, porque os maus entendidos acontecem, nós acabamos magoando as pessoas ficam magoadas, e isso cria uma barreira, gente, de comunicação entre você e a outra pessoa. Isso é altamente prejudicial aos julgamentos. Então a nossa mente tem que estar livre de qualquer coisa. Você nunca sabe o que aconteceu com a outra pessoa, você nunca sabe. Por exemplo, você manda um WhatsApp, a pessoa não viu, a pessoa vai ver só no outro dia. A gente tem mania de dizer, nossa, a pessoa nem me respondeu, o que está acontecendo? Ah, mas ela é assim mesmo. Ela não é. Você não é o centro da atenção na vida das pessoas. Você precisa perceber que existem 1000 coisas que podem acontecer para aquela pessoa não ter te respondido. E não é porque ela é de alguma forma, simplesmente porque você não é o centro da atenção da vida de uma pessoa, tá entendendo? Ela tem que estar centrada antes de mais nada. E muitas coisas podem acontecer antes de alguém te retornar alguma ligação, alguma coisa assim. Eu dei esse exemplo para vocês se situarem um pouco, né? Um outro ponto é autoconsciência, gente. Autoconsciência é o seguinte: quando você julga os outros, muitas vezes, na maioria das vezes, né? Quando nós julgamos os outros sem passar pela nossa consciência, quando a gente tem aquele pensamento, como é que eu falo? Um pensamento que não é amadurecido, que não é refletido, que não é estudado. Meu Deus, tem um nome para isso que eu me esqueci agora. Você simplesmente fala de pronto, sai porque tá dentro do teu inconsciente, então você é reativo. Essa é a palavra, reativo. Quando você é reativo, muitas vezes, quando você é reativo, que é a nossa mentalidade, a mentalidade do PEC, eu já falei sobre o PEC, que é o padrão de energia de consumo. O que é? Ele reflete as nossas inseguranças e os nossos preconceitos. O que são preconceitos? São conceitos pré-estabelecidos pela nossa mente. E nós ficamos presos a esse conceito, e com este conceito nós fazemos o julgamento. E nós podemos estar totalmente equivocados, né? Então, quando nós tornamos isso consciente, oi Ruth, querida, prazer em tê-la aqui no nosso café, gratidão, precisamos nos encontrar pessoalmente, minha linda. Então nós precisamos nos tornar conscientes para poder trabalhar e melhorar este nosso condicionamento que nos formam pessoas reativas, para que a gente primeiro perceba o nosso comportamento, se eu estou sendo reativo, se eu não estou me precipitando ao fazer um julgamento sobre qualquer situação que seja, antes de fazê-lo ou de silenciar, né? Então a autoconsciência pede isso pra gente, né? Isso falando humanamente possível, né? O quinto item, promover um ambiente positivo, né? O que é promover um ambiente positivo? Você promove um ambiente positivo, é simples assim. Quando você não faz julgamentos, você contribui para criar um ambiente acolhedor, positivo. Não julga, vive. Curte apenas o ambiente, não julgue se aquilo é bom, se aquilo é ruim, porque quando você julga uma coisa boa ou ruim, você tem uma ação, porque quando você julga foi através de um pensamento, esse pensamento ele te traz uma emoção, essa emoção vai fazer com que você reaja, essa reação você vai ter uma ação, e essa ação ela pode ser péssima. Você pode magoar alguém, pode acontecer tantas coisas, né, quando você julga. Então, quando você evita um julgamento, você promove um ambiente positivo. É um ambiente mais acolhedor, positivo, tanto no nível pessoal quanto comunitário. As pessoas se sentem mais seguras, né? Isso leva a interações mais harmoniosas e
construtivas, né? Mas a gente teima, né, em mandar a nossa opinião para o próximo. Nós sempre estamos tentando alertar o próximo de alguma coisa. Nós julgamos que o nosso entendimento é melhor sobre alguma coisa, mas o nosso entendimento é muito pequeno. Nós vemos o mundo com uma fresta muito pequena, que são através dos óculos que nós usamos, né? Uma outra questão que eu estava falando para vocês é o crescimento pessoal e aprendizado. Quando nós suspendemos julgamentos, nós nos abrimos. Quando nós não julgamos nada, nós abrimos a possibilidade para a gente aprender com as diferenças e as diversidades das experiências humanas. Isto pode enriquecer o nosso próprio entendimento e nos ajudar a crescer como indivíduos. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Sei lá, de repente você está ouvindo uma pessoa, aí você fala, não sei porque eu não gosto dessa pessoa, essa pessoa me parece arrogante. Então, quando a gente faz uma afirmação dessa, nós estamos fazendo um julgamento em relação àquela pessoa. Só que essa arrogância é nossa. Nós é que transferimos para aquela pessoa. Que quando você enxerga uma coisa no outro, é porque você tem aquilo dentro de você. Nunca se esqueça disso. Você nunca reconhece uma coisa no outro que você não tenha dentro de você. Guarde isso para vocês. Se eu achei o outro chato, se eu achei a outra pessoa arrogante, se eu achei uma série de coisas, se eu achei, estou julgando, estou fazendo um julgamento de juízo, né, sobre alguém, eu tenha certeza que você está falando muito mais de você do que da outra pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso nos impede de ter um crescimento pessoal e de talvez aprender com aquela pessoa, né? Uma vez eu estava conversando com a minha irmã sobre um tipo de uma pessoa, enfim, até uma pessoa famosa que está abençoando muitas vidas e tudo mais. E ela falou, eu não vou com a cara dessa pessoa, eu não vou. Ele é arrogante, é isso e aquilo. Aí eu falei, meu Deus do céu, como eu conheço, eu sei sobre o que a pessoa está falando, eu conheço tudo, eu sou Deus, por exemplo. Então, por que é que eu estou julgando que aquela pessoa é arrogante? Tá entendendo? Não tem fundamento, não tem. Então é por isso que Jesus disse que é pra gente não julgar. Então quando nós fazemos esse julgamento, pois é. Quando nós fazemos, a gente tem muito mais isso dentro da gente do que no outro. O que significa isso? Você sentenciou para você que aquela pessoa, por exemplo, é arrogante. Eu estou pegando esse exemplo da minha irmã lá atrás, porque todo mundo faz isso, eu cansava de fazer isso. Hoje, por saber disso, eu me policio muito, então eu evito fazer algum julgamento, e quando eu faço, eu peço perdão para Deus, peço para eles abrir os meus olhos, é por conta disso, porque isso tem dentro da gente. Só que a gente nunca reconhece, é muito mais fácil a gente reconhecer no outro. Então, o que acontece? Essa pessoa, que ela poderia, no caso, a minha irmã, na época, ter aprendido uma série de coisas com essa pessoa, simplesmente, através desse julgamento, ela cortou. E nós cortamos quando fazemos isso. Qualquer possibilidade de aprendermos com alguém quando nós fazemos algum julgamento sobre aquela pessoa, tá entendendo? Então, por isso que Jesus disse pra gente não julgar. E o 7º item, né, que é um dos 7 que eu tava falando aqui, é respeito e dignidade, gente. Todo ser humano, nós somos iguaizinhos ao nosso vizinho, iguaizinho aos nossos filhos, tudo replicadinho assim, tudo. Feito das mesmas matérias, o nosso corpo foi feito pela inteligência divina do universo, né? Nosso nascimento, a nossa constituição física, nós somos formados com os mesmos elementos, todos nós, todos sem exceção, todos sem exceção de ninguém. Então, o outro merece o respeito e a dignidade de ser quem é.
Então nós devemos suspender o nosso julgamento, porque quando nós julgamos, em primeiro lugar, porque a nossa mente é uma mente distorcida da verdade. Quando nós julgamos, eu estou dizendo para mim, é que eu não sei disso, tá? Eu vou repetir para vocês. Quando eu julgo, eu não sei que eu estou fazendo isso. Então eu estou explicando para vocês que a gente faz isso mesmo. Mas eu vou te explicar por que você não deve julgar. Quando você julga inconscientemente, você está fazendo sempre um julgamento negativo. Pode perceber que nós não, de livre e espontânea vontade, nós não elogiamos o outro. É com muita dificuldade que a gente diz, nossa, mas como você é legal, como você é maravilhosa, ou como você é legal, eu aprendi isso com você, não. Quando nós humanos tecemos um comentário em relação ao outro, é sempre para diminuir alguém. Pode perceber isso, com raríssimas exceções. Por que é? Porque quando você julga o outro, que ele não é tão bom, você está dizendo para você, eu sou melhor do que ele. Inconscientemente é isto que você está dizendo para o teu cérebro. E aí, o que acontece? Você se acomoda, você fica na zona de conforto, porque você alimentou o teu ego. O teu ego estando alimentado, você fica sossegado de um tempinho. Vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo? Olha como é muito perigoso tecer julgamento sobre qualquer situação que seja. Qualquer, nós não temos conhecimento da verdade, nada para a gente poder tecer um julgamento. Tá entendendo, Bia? É muito doido. Quando eu percebi isso, falei, meu Deus do céu, como eu fui crítica a minha vida toda, como eu julguei, eu julgava, fulano fez isso, mas eu tenho certeza que eu sei por que o fulano fez isso, entendeu? Ele fez isso por causa disso, por causa disso, por causa disso. Não, bem, isso é o caminho que você faz. Você faz isso todos os dias. É por isso que você está julgando o outro, porque isso existe dentro de você. Então, gente, como o outro merece ser respeitado na sua singularidade, na sua individualidade, nós também. Então, para evitar que o outro te meça que te julgue com os mesmos critérios que você julgou o próximo, não julgue, tá? Porque todo mundo tem o direito de ser quem é e viver sua vida sem ser julgado, entendeu? E agora, gente, em resumo, o que quer dizer isso, né? Evitar fazer julgamentos ajuda a promover o quê? Que nós aprendemos aqui. Isso do lado racional, do lado humano. Ajuda a promover empatia, respeito e compreensão, uma compreensão maior, né, sobre as coisas, não compreender apenas de um lado, né? Contribuindo para relacionamentos mais saudáveis e uma sociedade mais harmoniosa, né, gente? Então, quando nós julgamos, nós estamos mostrando a nossa maneira de pensar, a nossa. Julgamos em acordo com as nossas crenças e com as experiências que nós tivemos. Ficou claro isso? E aí nós expomos o conteúdo que ficou gravado na nossa mente. É simples assim. Então, quer conhecer uma pessoa? Observa o que ela fala, observa o que ela fala, o que ela coloca, como que ela reclama, como que ela clama ou reclama, como ela fala, você vai perceber que é todo o conteúdo que ficou gravado na mente dela. É seríssimo isso. Então, quando julgamos, estamos dando o direito ao outro, a outra pessoa, o direito de defesa, gente. Saiba disso, julgue. Se você julgar, saiba que o outro pode vir te atacar. E ele tem esse direito, porque você deu esse direito a ele, elaborando o teu julgamento. E a pessoa vai se defender, viu? A pessoa vai usar as mesmas armas que você usou para ela se defender, porque ela é feita igualzinha a você, entendeu? Então, isso diz muito mais da gente do que sobre o outro. Ficou entendido isso? Certinho, Bia? Deixa eu tomar um golinho de café aqui. Agora eu vou falar uma outra coisa para vocês. Agora eu vou falar sobre o julgamento sob o ponto de vista cristão, de Deus, de Jesus. Jesus disse para a gente não julgar, e ele fala isso em várias passagens no Novo Testamento, né? Uma das mais conhecidas é essa que a gente conversou aqui, que é sobre Mateus 7, 1,
versículo 1 e 2, né? Não julgues para que não sejais julgados, pois da mesma forma que julgardes, sereis julgados. E com a medida que vos medirdes, serão medidos também. Existem muitas razões teológicas, tá? Teológicas e práticas para essa instrução que Deus deixou. Espiritualmente falando, o aprendizado espiritual, que é o aprendizado que nós temos que ter para nos tornarmos seres melhores e evoluirmos, para a gente ser iluminado pela luz do Criador, né? Para a gente sair desse mundinho de limitação, de acusação, enfim, desse inferno, né, que se torna a vida da gente aqui. Segundo Deus, não julgar, Jesus ensina que os seres humanos, eles são falíveis, porque nós somos humanos, nós não somos deuses, né? E nós não possuímos uma compreensão, Jesus sabe disso, completa das circunstâncias e das intenções dos outros. Somente Deus, gente, é onisciente. Somente Deus sabe de todas as coisas. E Deus é justo, porque a justiça de Deus é divina, é de Deus. De Deus é divina, então a justiça dele é divina. A nossa é passível de erro, tá? Somente Deus tem a capacidade, gente, para julgar corretamente. Porque Deus também sabe das nossas limitações. E segundo os ensinamentos espirituais de Deus, não julgar promove a humildade no ser humano. Olha que incrível, né? Eu mostrei as terrenas, agora eu vou falar de Deus. No mesmo capítulo de Mateus, nós vamos para o segundo ponto que Deus diz que é para a gente não julgar. Segundo ele, evitar hipocrisia. No mesmo capítulo de Mateus, Jesus adverte contra a hipocrisia. Diz assim, Mateus 7,3. Porque você repara no cisco. Quem é que lembra dessa passagem? Que está no olho do seu irmão. Por que você repara no cisco do olho que está, ou no cisco que está no olho do seu irmão? E não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Isso é Deus falando, porque quando nós julgamos os outros, nós não percebemos que nós temos essas crenças dentro da gente e que nós estamos julgando de acordo com o nosso entendimento. Então, o que Deus está nos dizendo? Que antes da gente julgar o outro, nós devemos primeiro examinar e corrigir os nossos próprios defeitos. O Sérgio disse aqui, se você está com o Espírito Santo em paz, você não julga ninguém. Quando você está com o Espírito Santo, sim, mas é preciso estar com o Espírito Santo 395 mil minutos por segundo durante o dia. Porque quando nós estamos no automático, nós humanos sempre fazemos julgamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado, nós não somos Deus e julgamos todos os dias. Julgamos, isto é bom, isto é ruim. Nós julgamos, nós aprendemos, é a nossa forma de viver nesse mundo. Nós julgamos, por exemplo, nossa, hoje tá frio, tá chovendo, hoje não é um dia bom. Isso é um julgamento. Quem é que disse que não é um dia bom? Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Deixa eu ver, Sérgio. Nós estamos dizendo que não é um dia bom segundo aquilo que eu gostaria que fosse. Mas Deus julgou que o dia fosse bom. A chuva para alimentar as flores, ou para que nós precisamos de água para lavar nossa alma, a água para poder passar para as plantas crescerem. Você está entendendo? Então, não é que nós também, se nós estamos com o espírito em paz, você não julga ninguém. Não, nós julgamos. Aí é que tá. É muito maior do que isso, sabe, Sérgio? Nós precisamos tomar cuidado que nós estamos fazendo julgamentos todos os segundos. O julgamento do que é bom e do que é ruim foi feito pelo homem. Deus fez as coisas para que nós não julgássemos. Nós é que qualificamos aquilo que é bom e que é ruim. Deu para entender agora o que eu estou dizendo? Porque
aqui é sobre o que a palavra diz, não aquilo que nós estamos julgando, né? E você mesmo acabou de fazer um julgamento. Se você está com o espírito em paz, você pode estar em paz. Mas quando você abre a boca para ela fazer uma troca qualquer, com qualquer pessoa, você está sempre julgando. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Que corriqueiramente nós sempre fazemos algum juízo sobre alguma coisa. E nós não temos o direito de fazer esses juízos sobre nada, mesmo que é para falar sobre o tempo. Ai, hoje o dia não tá legal. Ai, hoje tá frio, não está bom. Este juízo foi você que fez. Porque o teu eu, o teu ego, gostaria, por exemplo, que tivesse mais quente. Deu para entender isso? Então vamos lá. Mas eu também entendi o que você quis dizer aí. Pode deixar. O que Jesus disse? Evitar a hipocrisia, esse negócio do cisco, né? Isso é seríssimo. Porque a Bia disse que lembrou dessa passagem, Mateus 7,3, porque você repara no cisco que está no olho do outro irmão e não se dá conta, que é? Você consegue ver o pecado do outro, você consegue ver que o outro tá ruim, mas o teu você não vê, porque nós não fomos acostumados a colocar o holofote na gente. Então Jesus veio para que a gente colocasse a luz dentro da gente. É dentro da gente que a gente tem que colocar a luz, né? Um outro ponto aqui, que é o terceiro, que é promover a misericórdia e o perdão. Não julgar, segundo Deus, promove a misericórdia e o perdão. Como assim, Margarete? Vou falar aqui para vocês. Jesus frequentemente enfatiza a importância da misericórdia e do perdão. O que é isso? É para a gente realmente não julgar o outro. Se Deus foi misericordioso conosco e nos perdoou, o que é que eu tenho que ver com o outro? O que é que eu tenho que ver com o que o outro está fazendo? Por que é que eu julgo o outro de uma forma tão severa e eu não tenho compaixão? Então eu contrario os princípios de Deus quando eu faço isso. Então a gente tem que lembrar que Deus, Jesus, promoveu a misericórdia e o perdão. Ele vem de Deus. E por que nós vamos julgar? Que quando nós julgamos, nós não estamos sendo misericordiosos e não estamos tendo compaixão de ninguém. E nós estamos contrariando os princípios divinos, entenderam? Então ele ensina que nós devemos tratar os outros com a mesma graça e a misericórdia que nós recebemos do nosso Criador, né? E o quarto item, né, divino, né, fala sobre isso aqui, que evitar julgamentos fazem com que os nossos relacionamentos sejam harmoniosos. Evitar julgamentos precipitados e negativos. Claro, né, um julgamento normalmente é negativo, né? Isso é terrível. Quando nós não julgamos, nós promovemos relações fortes e harmoniosas, né? Promove um ambiente o quê? De aceitação. Tipo assim, olha, eu te aceito e você me aceita. Eu te compreendo e você me compreende. Então, quando existe isso, existe uma convivência pacífica. Eu aceito você como você é, entende? Então, quando eu julgo, eu estou indo contra a vida, eu não estou aceitando a outra pessoa como ela é. É uma loucura isso, é muito forte. E a gente precisa refletir, né? Refletir profundamente o que significa isso. Até o que eu estou passando aqui é para a gente refletir. Está escrito nas escrituras, mas é bom que cada um pegue individualmente. Porque eu pego um texto, aí eu fico, mas aqui disse, mas disse isso por quê? Aí eu vou procurar, aí eu jogo no Google. O que estão falando sobre isso? O que não estão falando? O que é, o que não é? Até eu chegar num lugar que eu sinto uma paz de espírito, que é o que o Sérgio acho que está falando, né? Que quando você está com essa paz de espírito, paz de espírito enorme, né, Sérgio? Você não julga, né? Você não julga ninguém.
Mas, infelizmente, aquilo que eu te falei, não é sempre que a gente tá com essa paz de espírito. Então, isso é uma coisa que nós que moramos aqui na Terra, nós temos que praticar isso sempre. Porque, às vezes, a gente concorda com o outro, a gente... O que eu ia falar? A gente concorda com o outro, a gente escuta tanta coisa... E a gente acaba dizendo assim, eu concordo com você, quer dizer, outra pessoa fez mau juízo, você também. Não, a gente não deve fazer. Olha, eu respeito a tua opinião, mas não vou dar opinião a respeito, porque eu não estava lá. Você vê, quer ver uma coisa? Às vezes a gente escuta alguma fofoca, alguma coisa, porque fulano da televisão, ciclano, você viu, a pessoa já está no 3º casamento, acho que isso. Isso é o que a gente acha pelo senso comum, mas nós não estamos dentro daquela pessoa, nós estamos dentro daquela casa, nós não soubemos o que aquela pessoa passou, o que é que ficou configurado na cabeça dela para ela agir daquela forma, mas Deus sabe por que ela está passando isso. Então, eu costumo dizer que, isso eu aprendi com meu pai, eu vou me retirar a minha insignificância. A minha insignificância enquanto ser humano, de não saber de tudo que acontece, né? De tudo que aconteceu para que aquela pessoa tivesse alguma atitude, né? E a gente não faz isso, né? No normal. A gente precisa exercitar isso, é isso que eu quis dizer. Viu, Sérgio? A gente precisa exercitar isso 25 horas por dia, 25 horas por dia, sem parar. Até que a gente não precise mais se justificar. Nossa, que beleza. É isso aí. Então, você deve estar orando 25 horas por dia, escutando a palavra 25 horas por dia, ouvindo tudo 25 horas por dia. Por que é? Porque uma pessoa, por exemplo, que é traumatizada, eu que sempre fui uma pessoa que foi traumatizada pela minha própria condição de nascer fora de tempo, né? Pro meu desenvolvimento físico e psicológico, outros através de maus tratos, outros através de tantas coisas que a gente vai adquirindo traumas na vida. Os traumas que a gente vai levando da vida, conforme eu já falei isso para vocês anteriormente, eles fazem a gente se separar da nossa parte espiritual. Existe um bloqueio. Conforme eu falei ontem na live de ontem, a gente escuta tanta coisa ruim, a gente vivencia tanta coisa ruim, como é que eu vou acreditar num Deus, né? Como é que eu vou acreditar que esta força grandiosa, maravilhosa está dentro de mim? A gente não acredita. E a única forma que eu vejo, gente, sinceramente, da gente acreditar nisso é, primeiro, ouvindo o depoimento das outras pessoas, né? Porque se você não teve uma experiência como a que eu tive, né? Que Jesus me encontrou e eu falei para vocês que eu estive no reino dos céus, fica mesmo difícil. Tanto é que Deus sabe disso, que ele se apresentou para mim, para eu poder reconhecer ele dentro de mim, porque ele tinha certeza que não ia ter outra maneira de eu reconhecer. Vocês estão entendendo? Tamanho as forças contrárias da vida e negativas que estavam dentro de mim. Então, nós precisamos mesmo estudar a palavra, aprender e ouvir muito, muito, muito para a gente transcender a nossa mente. O que é o transcender a nossa mente? É transcender e mudar o chip, trocar o chip da escassez, o chip da falta de abundância, de não pertencimento, pelo da abundância e vida plena, que Jesus é o caminho, porque a partir de Jesus aí tem uma estrada enorme. Nós só estamos no comecinho, só no comecinho, nós somos bebês embrionários. Então nós temos uma trajetória muito grande. E dizem que quanto mais a gente escuta, cada dia que a gente escuta, a gente vai aprendendo uma coisinha a mais. Que, por exemplo, hoje eu fiquei um pouquinho melhor do que eu estava ontem, porque eu aprendi alguma coisa. E eu vou refletir sobre isso para poder melhorar ainda mais, né? Então, é uma fonte inesgotável. O dia que eu achar que eu tô plena e confiante, eu vou lá para os braços de Jesus, porque eu não tenho mais nada para aprender aqui. Então, por isso que a gente precisa confiar e saber que só Ele sabe o que é melhor para a gente, né?
mas que se a gente não tomar cuidado, a gente julga. Eu sei disso, gente. É muito difícil. Você precisa transcender a sua mente e através de seus comportamentos, através das suas atitudes e você precisa sentir isso, né? Você precisa sentir isso. O que é mais importante é deixar que isso toque o seu coração, que você faça do mundo um mundo melhor, que você conviva com as pessoas. Isso serve porque para aprimorar o teu relacionamento com as outras pessoas, né? Porque é isso que a gente precisa, estar em união com os nossos, união com a vida, né? Isso que é o mais importante, né? O número 5, falei de construções, relações harmoniosas, né? Número 5, aqui sobre a ótica de Jesus, o foco de Deus é o amor ao próximo. Sempre foi de Jesus. O ensinamento central de Jesus é o amor ao próximo. Julgar os outros pode facilmente levar a sentimentos de superioridade. Quando eu julgo alguma coisa sobre alguém, eu me sinto superior àquela pessoa. Nossa, mas aquela pessoa fez isso, então o que eu estou dizendo para mim? Que eu sou superior àquela pessoa e você não é. Isso prova que você é uma pessoa orgulhosa, você precisa ter humildade, por isso que você precisa aprender a não julgar. O quanto eu precisei aprender a não julgar. E hoje, todo santo dia eu falo isso pra mim, todo santo dia eu falo pra mim, que passo que eu vou dar hoje pra não julgar. É muito cuidado, porque a gente julga o que a gente lê, a gente julga o que a gente escuta. E, infelizmente, porque isso é uma coisa que tá tão entranhada na nossa mente, desde que a gente veio ao mundo, a gente escuta julgamento de todos os lados, políticos julgam, padres julgam, todo mundo julga o tempo todo. É preciso que você realmente aprenda como é que essas coisas vão entrando no nosso subconsciente. A Marinês está lendo um livro aí, que é O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, e ele explica muito isso. É tão velado, essas coisas vão entrando tanto dentro da gente, que a gente não se dá conta. A gente não se dá conta do tanto que o nosso subconsciente, que é o nosso PEV, né, que eu falo que é o padrão de energia de consumo, porque ele faz muito mais mal do que bem, ele detona toda a parte divina que existe dentro da gente e faz com que a gente tenha esse tipo de comportamento e pensamento, né, em relação a tudo, até o próprio tempo. Nossa, hoje tá bom, hoje tá ruim. Pô, quem é que diz que é para você julgar? Você por um acaso não sabe que, por exemplo, eu preciso que seja inverno, nos Estados Unidos agora, verão aqui no Brasil, eu preciso que do outro lado do mundo a gente esteja na primavera. Nós não sabemos disso tudo, né? São as leis naturais de Deus, né? Mas nós julgamos porque a gente sempre quer, a gente pensa só na gente, né? Nossa, mas e os outros, né? E os outros? Nós somos só uma pequena parte do mundo, né? Entenderam o que eu quis dizer, né? Então, o quinto foco é que Jesus, ele diz isso porque simplesmente ele sabe que julgar os outros pode facilmente levar a gente a ter esses sentimentos de superioridade, desprezo pelo próximo. Isso faz com que a gente divida. Qual é a divisão? Eu classifico. Eu sou bom, o outro não é. Eu sou bom, o outro é ruim. O outro é belo, o outro é feio. Quem faz isso somos nós, humanos. Porque Deus nunca disse pra gente, isso é bom, isso não é. Nós é que julgamos, nós classificamos isso pra gente demonstrar uma coisa que a gente gosta e uma coisa que a gente não gosta, né? Isso é muito perigoso, né, gente? E o sexto item, que é a confiança no juízo divino. O que quer dizer isso? Jesus ensina que o juízo final pertence a Deus. Ele encoraja os seguidores a confiar na justiça divina. Gente, isso é Jesus, né? Jesus também é um dos caminhos, né? Que leva a gente a... Ele é o caminho, né? É a verdade e a vida. Porque Jesus é a porta estreita que começa a abrir o nosso horizonte. A gente começa a entender a partir dele qual é o caminho
Por que nós devemos elevar o nosso pensamento para a gente poder entender como é que funciona o universo? Porque se a gente ampliar a nossa mente para os céus, e se a gente olhar a gente como uma ínfima parte do universo, você vai ver que você é uma pessoa, micra pessoinha que está dentro da Terra, que está dentro do universo, que está dentro de uma galáxia, que tem planetas. Agora, olha o que existe fora, nos céus, para cima daquilo que a nossa mente, a nossa visão pode enxergar. É muito grande o universo é imenso. Os cientistas, todo mundo diz, o universo não é a Terra. A Terra é uma pequena parte. Nós somos uma ínfima parte do universo. Então é isso que a gente tem que pensar. Como é que eu vou fazer juízo de alguma coisa se eu desconheço a ínfima parte da ínfima parte da ínfima parte da ínfima parte? Eu não sou nada perante o universo, perante uma galáxia. O que tem para a gente aprender que nós ainda não compreendemos, que nós não percebemos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então é isso, gente. É muito interessante isso, porque a gente não sabe, o nosso universo, conforme eu falei ontem, ele é muito limitado, porque a gente olha o mundo através daquilo que é apresentado pra gente, através da nossa cultura familiar, através da cultura da cidade onde a gente vive, através dos costumes que foram nos apresentados, e as outras pessoas na mesma coisa. Então, guardando as devidas proporções, todos estamos embotados nessa inconsciência, né? Hoje eu comecei a estudar, tem uma outra pessoa, porque eu tenho um mentor maravilhoso que mora nos Estados Unidos, que é o Jacob Petri. Ele é um cara muito iluminado, né? Ele é um homem que estuda muito, ele estudou muitos anos, era para ele ser padre, mas ele desistiu, enfim, e ele escreve livros, é escritor, ele é maravilhoso. E ele me apresentou uma pessoa e eu comecei hoje a estudar. Hoje eu tive curiosidade, entrei aqui no meu computador e falei, eu vou estudar um pouco sobre o que esse cara fala. Se pra gente o que Jesus fala, a gente ainda tem dificuldade de entender determinadas coisas, imagina que esse cara aí, que era o cara era um hindu, ele era da Índia. O que este homem descobriu e que as pessoas realmente não falam muito nele, porque nosso sistema econômico e político, ele despreza uma série de coisas que existem no universo, porque é conveniente para a sociedade, né? É conveniente para todo mundo uma série de coisas, né? Mas é maravilhoso, porque você começa a descobrir um campo de coisas que a gente nunca teve acesso para conhecer, né? Então a gente acha que as coisas são da forma como a gente vê, mas não são. A gente está no mundo e é uma pequenina parte daquilo que a gente pode um dia alcançar e talvez perceber. Talvez a gente não perceba a grandiosidade, talvez nem minhas netas percebam, mas eu só sei que existe uma vasta dimensão aí de mundo, de galáxias e de planetas que a gente não tem ideia. E então a gente não deve julgar mesmo. Mas como nós estamos falando de Jesus e ele é o começo, ele é aquele que aponta por um caminho realmente que nós todos precisamos compreender para a gente sair desse sofrimento humano, né? Então hoje nós estudamos por que Jesus disse que é para Estou tentando ligar aqui, mas ainda bem que eu vou ter que atender o telefone. E eu desejo que vocês acompanhem esse canal, que vocês anotem tudo isso
Eu vou passar, eu não sei se vocês querem que eu passe alguma música para vocês lerem, para vocês estudarem, alguma pregação. Eu não sei, sabe que eu fico sem saber, ou se tá bom assim, se basta ser no café. Se vocês quiserem, vocês me acompanham também no YouTube. Mas eu acho importante passar isso para vocês, porque a gente tem uma mente muito pequena, muito fechada, no nosso condicionamento mental, sabe? Nós estamos com a mente muito reduzida, nós aprendemos muito pouco desse grande universo que tem por aí. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu estou com Jesus Cristo, não abro. Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Nós temos muita coisa para aprender, para transcender o conhecimento que tem na nossa mente. E Bia, se você quiser conversar comigo mais a respeito disso, poxa vida, meu amor, me passa um WhatsApp, liga para mim, a gente pode trocar. Eu tô aqui para isso, tá? Eu sou tua mentora, não é só para você estar aqui no café, não. Vamos esclarecer junto. Eu tô pensando em abrir também, lógico, talvez de passar algumas aulas para vocês analisarem um pouco mais profundamente. Quem sabe a gente não comece a fazer um estudo mais profundo, né? Vamos pensar nisso, mas a intenção é sempre ajudar e nunca fechar num conceito só, tá? Porque quando a gente fecha num conceito, é uma forma de julgamento também, tá? E é pra gente não julgar. Jesus disse, então vamos respeitar. Tamo junto? Entenderam isso? E para vocês todas que estiveram aqui nesse café e todos, eu agradeço imensamente. Eu deixo vocês e segunda-feira estaremos juntos. E lembre-se, não vamos julgar nada, hein, gente? Não vamos julgar, não vamos ficar presos a julgamento nenhum. Nós não sabemos. Eu só sei que nada sei. Essa é a frase que eu mais digo. Cada vez que eu conheço mais um pouquinho de alguma coisa, eu falo, eu não conheço nada. Eu sei que nada sei. E é isso que a gente tem que afirmar. É só isso. Só pra gente se colocar no lugar que a gente tá, em eternos aprendizes. Tá bom? Não é se policiar, não. Eu vou te ensinar, eu vou te dizer por que é que a gente tem determinado... Eu também, não é policiando que você... Eu entendi o que você quis dizer, mas não é policiar, não. Você vai aprender, eu posso até começar a conversar com você e te ensinar, Bia, se você quiser, porque é que a gente tem determinados comportamentos, porque nós não sabemos, isso está tão dentro da gente que a gente não percebe. Nós fazemos isso automaticamente, entendeu? Automaticamente. É só por isso. A partir do momento que você começa, você tem que pegar o pensamento que você tiver, isso eu posso te ensinar depois. Você vai ter que associar ele a alguma coisa, porque quando ele aparecer na tua mente, quando você associar esse tipo de comportamento a alguma situação, e se você tiver um pensamento associativo, você começa a parar de ter esse tipo de comportamento. Você para de fazer esse tipo de comportamento sem querer. E parando sem querer, chega uma hora que esse tipo de comportamento morre, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Que você não dá alimento para esse tipo de comportamento perpetuar na tua vida, entendeu? Mas eu te explico isso se você quiser. Bora logo estudar, tá bom? Gente, é isso aí. Eu agradeço demais a presença de vocês. Um beijo grande, um excelente final de semana, né? E um beijo grande nos seus corações. Fiquem com Deus. Gratidão. Eu que agradeço.